nos faz caminhar, é o amor do Pai que nos faz viver e o poder do Espírito que nos faz vencer. Glória a Deus. A graça é o favor imerecido. E esse favor imerecido que nós recebemos, não quer dizer que foi de graça, não custou nada, custou muito. Custou o Cristo sair do seu trono de glória e descer para morrer por nós numa cruz. Essa graça, esse favor imerecido, Ele fez para quê? Para pagar a nossa dívida e nos resgatar do pecado, nos resgatar para a presença do Pai. Perceba então que aquele que tem todo o universo nas mãos, aquele que é o alfa, é o ômega, e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, é o mesmo que se entregou para nos resgatar, para nos transformar, e Ele nos dá essa vida em abundância, nos dá a vida verdadeira. Jesus disse duas coisas interessantes. Primeiro, foi uma das coisas que Ele disse: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados. E outra coisa que Ele disse, que Ele dá a vida como um bom pastor. Ele disse: eu não sou bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Ele diz: eu dou a vida às minhas ovelhas, eu dou a vida eterna, ninguém arrebata das minhas mãos. Se você está em Cristo, ninguém é capaz de tirar Ele das mãos, porque Ele tem todo o poder do universo. Amém. Então estamos seguros em Cristo. Ele é o nosso refúgio. A Ele podemos clamar, por Ele podemos caminhar. Seu amor jamais nos deixará. Podemos nos render a Jesus. Diga aí no seu íntimo: eu me rendo a Ti, Senhor. Eis-me aqui. A Ti
Enquanto os reinos dos povos e os planos do homem são falíveis, o reino de Cristo é eterno. O governo dele é eterno. E ele não é firmado em força, nem violência, nem coação, nem poder financeiro. Ele é firmado em bondade, em fidelidade, em misericórdia e em justiça. A igreja pode adorar o Senhor. Curva
através das redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Nessa manhã, irmãos, eu gostaria de ressaltar, antes de a gente iniciar o nosso culto e ouvir a palavra, duas coisas que já foram ditas aqui. Que Deus ele tem uma igreja macro, né, ao redor de todo o mundo, da qual nós somos corpo, parte constituinte, e ele tem várias igrejinhas, que somos nós, porque dentro de nós habita o Espírito Santo. E antes de iniciar o último louvor, o irmão Luciano falou que Deus tem um plano para essa igreja. Um plano que começou lá no Éden e vai terminar na Nova Jerusalém. Mas assim como ele tem um plano para o macro, ele também tem um plano para o micro. Ele tem um plano para as nossas vidas.
E ao contrário do que dizem os coaches por aí afora, de que tudo na nossa vida depende única e exclusivamente de nós mesmos, eu gostaria de mostrar para a igreja, na palavra e compartilhando um pouco das últimas experiências que eu e Sabrina temos vivido, que não é bem assim que funciona. Então, Provérbios 16, no seu primeiro verso, ele diz que o coração do homem pode fazer planos. Não nos é ilícito planejar coisas, mas nós temos que ter sempre em mente o que o verso diz logo em seguida: a resposta da língua vem do Senhor. Em última instância, aquilo que acontece ou deixa de acontecer em nossas vidas não depende única e exclusivamente de nós mesmos, mas sim da resposta do Senhor. E Israel, num dado momento da história, ele se encontra no cativeiro babilônico. Eles estão numa situação muito desesperadora e que talvez pudesse fazer com que eles tivessem planos contrários àquilo que Deus queria para eles. Muito provavelmente não era um contexto em que se tinha muito ânimo para planejar crescer, constituir família ou coisa do tipo, mas Deus diz para eles exatamente o contrário. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, a gente vai acompanhar o que é que Deus disse para eles a partir do verso 4. Jeremias capítulo 29, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque diz assim o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajaram ou os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então, apesar de todo aquele contexto que eles estavam vivendo, saíram de Jerusalém, foram cativeiros de um povo, Deus diz para ele: continuem prosperando, continuem casando, continuem construindo, porque Deus é quem sabia qual era o plano que ele tinha para aquele povo, e nós bem sabemos o que acontece no restante da história. E aí, irmãos, eu vou voltar alguns anos aqui, quando eu era recém-casado com esta jovem e bela donzela, e eu me encontrei numa situação na minha carreira, para quem não me conhece, eu sou oficial do Exército, e falo isso não para me gabar, mas porque por 2 vezes já em minha vida Deus falou através de pessoas distintas que Ele me colocou onde eu estava para fazer a diferença. E eu acredito que isso vale para qualquer um aqui, aqueles que derem uma passadinha lá em Lucas 13, conta a história de uma figueira que foi plantada no meio da vinha. Eu acho que todos nós somos essa figueira. Deus espera que a gente esteja dando fruto no meio de um plantio completamente diferente do nosso. E na minha vida não é diferente, eu tenho tentado obedecer esse chamado desde então. E eu tinha que escolher alguma coisa para fazer na carreira. Eu já estava 5 anos parado em Florianópolis, isso não é bom para a carreira militar. Então eu decidi me inscrever para um dos cursos mais difíceis do Exército Brasileiro. E treinei bastante, a Sabrina me acompanhou muito nessa jornada. Eu levantava bem cedo, chegava em casa bem tarde, e a gente não tinha muito tempo juntos, e tudo deu certo. Eu fiz os testes, eu passei nos testes, e a gente estava bem esperançoso, na expectativa de que realmente eu fosse chamado para o curso. Mas acontece que haviam muitos outros inscritos, e dentro desse grande universo eu não fui selecionado. E diante de todo o esforço que eu tinha feito, eu me senti um pouco
digamos assim. Mas continuamos. Eu sabia, sempre descansei muito nessa ideia de que a resposta da língua vem do Senhor, então eu fiquei tranquilo. E aí, quando foi no dia 6 de dezembro daquele ano de 2019, eu cheguei ao quartel e recebi uma ligação do subcomandante do batalhão. Ele disse: olha, meu amigo, eu tenho duas notícias para você, uma boa e outra ruim. Eu falei: coronel, pode falar que está tranquilo. Ele: a primeira é que Jesus te ama. Ah, coronel, aí não tem novidade, essa eu já sabia. Eu quero saber a ruim. Ele: então, a ruim é que você foi transferido para o 34º Batalhão de Infantaria de Selva. E eu não sabia nem onde ficava. Eu falei: coronel, tranquilo, pode ficar tranquilo. Cara, eu tentei te defender, tentei falar que você era um cara muito bom para ficar aqui com a gente, não sei o que a gente estava precisando, que você era instrutor do núcleo de oficiais da reserva. Eu falei: coronel, fique tranquilo. E aí, ele desligou, eu fui no Google olhar onde é que ficava o 34º Batalhão de Infantaria de Selva, eu descobri que ficava em Macapá. E é engraçado porque, voltando um pouco, o atual comandante do batalhão, ele esteve no batalhão naquele ano, porque ele ia comandar no ano seguinte. E quando o comandante foi me apresentar na reunião de oficiais, ele falou: esse cara aí, ele tentou o curso que o senhor tem, que ele tinha influência. E, pô, se puder dar uma olhada, ele: pô, cara, você quer que eu intervenha? Eu falei: coronel, Deus sabe o que faz. E ele disse: ó, você sabe. Eu falei: fica tranquilo, não precisa intervir, pode deixar do jeito que está. E aí fomos transferidos. E lá chegando, eu tinha a oportunidade de fazer um outro curso, também entre um dos mais difíceis do exército. E, pulando um pouquinho a história aqui, eu acabei indo. Fui para o curso e nos testes iniciais eu tive um problema em um dos exercícios de cãibra e eu não consegui terminar no tempo previsto. E aí eu tinha que voltar com a derrota, entre aspas, né? E não era uma situação muito legal, assim. Eu tive que exercitar bastante ali a altivez, né? Manter um olhar altivo, porque não era uma situação legal. Quando a gente manda um militar para fazer um curso, a gente espera que esse cara ele vai ter êxito, ele vai concluir o curso, e não foi o que aconteceu. Mas aí, irmãos, é aí que entra a intervenção divina. 2 semanas depois, iniciou-se a pandemia. O cara que dividiu o beliche comigo lá nas instalações do curso, ele quase morreu de Covid. E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a entender que talvez não tivesse sido simplesmente por culpa minha, né? E Deus tivesse colocado a mão ali no meio. E aquilo me tranquilizou ainda mais. E foi-se aquela oportunidade de fazer o curso não terminou, ele foi interceptado pela pandemia. Voltou no meio do ano, eu não tive a oportunidade de ir. Aí no final do ano eu comecei a treinar de novo para ir no ano seguinte mais uma vez, machuquei o joelho, não pude ir de novo. E aí no meio desse ano eu tive a minha, digamos assim, a minha última oportunidade. E aí deu certo, eu fui. E aí, irmãos, eu poderia contar N histórias aqui, mas naquele turno, naquela oportunidade, Deus me usou para orar por enfermos, Deus me usou para orar por desamparados, Deus me usou para pregar para todo o turno, em algumas oportunidades, dando consolo. E ao longo de todo o curso, Ele se fez presente e eu tinha certeza que Ele estava comigo ali. E então, irmãos, o meu convite é para que vocês entendam que vocês estão fazendo parte de um plano macro da igreja de Deus, mas que Deus quer ter intimidade com vocês, Ele quer estar nesses planos pequenos da vida de vocês, né? Para que vocês entendam que Ele não está só aqui, Ele está lá na escola, Ele está lá na universidade, Ele está lá no trabalho, Ele está em todo lugar, Ele não te olha de forma diferente. E Ele tem um plano, e Ele quer compartilhar isso com você e fazer de você uma parte do plano que é dele. Então, quando algo der certo, quando algo der errado na sua vida, não acredite no que se tem ouvido por aí, de que não, foi tudo mérito seu ou culpa sua. Não foi. Às vezes é Deus quem está guiando os planos. Nós vemos isso no Novo Testamento, quando Paulo queria atravessar para a Ásia, mas o Espírito: não é para lá que você vai, é para outro lugar. Então, descansem as suas vidas na consciência de que Deus tem os melhores planos para as nossas vidas. Amém? Queria chamar a Sabrina aqui à frente. Nós vamos orar, que amanhã eles estão voltando. O 34º Batalhão de Infantaria
em Macapá, é longe, quer dizer, é longe pra gente, né? Eles estão perto lá, né? E nós queremos orar. E sempre houve uma conexão muito grande do Paulo Henrique com esta obra que Deus está fazendo aqui, né? Para vocês terem uma ideia, Paulo Henrique, quem já sabe os textos de toda a série, Paulo Henrique leu exatamente o texto que vai encerrar a série de mensagens da semana que vem. Há uma conexão muito grande, eu louvo a Deus pela vida e nós temos muita esperança. Vocês fazem muita falta aqui, tá? Vocês não estão lá à toa, foi Deus que enviou, com um propósito bem claro, bem definido, mas vocês fazem muita falta aqui. E se tiverem a oportunidade de voltar, não só para a cidade, não só para a colinha do papai e da mamãe, mas também para a obra que o Senhor está realizando aqui, nós estaremos sempre de braços abertos aqui para vocês. Vamos orar, colocar a vida desses jovens nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé, coloque as mãos, suas mãos sobre a vida deles aqui e vamos pedir pela vida deles. Ó Pai, sabemos dos desafios que eles têm ali naquela cidade, Pai, que também está passando por momentos difíceis, ó Pai, onde o Teu Evangelho não tem encontrado muitos lugares para se desenvolver, Senhor. Mas não foi à toa, Senhor. Não foi o homem que escolheu, não foi o Paulo e a Sabrina que escolheram ir para este lugar, foi o Senhor que os enviou para lá. E que este último ano que eles vão passar lá, Senhor, o Senhor mostre claramente, Senhor, torne os Teus servos espadas afiadas para a realização e para o cumprimento da Sua obra lá. Leve-os debaixo da Tua santa paz, Senhor. Preserve-os, Senhor, lá, física, emocional, espiritualmente, ó Pai. Toma a vida deles em Tuas mãos. Eu louvo e Te agradeço por eles fazerem parte desta família e contribuírem, Senhor, para o avanço do Evangelho neste lugar. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, meu querido. Aqui no início, bem no princípio, né, pastor Sérgio? Viu como foi duro os domingos de manhã, né? A gente aqui capinando, sentado para não cansar, quebrando pedra e se perguntando, será que é isso? Será que vai dar certo? Olhando para trás e vendo tantos retrocessos, né? E hoje a gente poder ver a igreja adorando o nome do Senhor e essa adoração a partir do impacto da palavra na vida de cada um, do Evangelho de Jesus. Eu vejo um sonho se cumprindo, né? Eu vejo, muitas vezes eu olho daquela porta ali perguntando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E Deus agora respondendo, é por causa das minhas filhas, dos meus filhos e das minhas filhas, que eu amo e quero cuidar e quero que vocês caminhem com eles, né? E é muito bom ver isso, mas isso não para por aqui, queridos. Nós estamos há 2 anos recebendo, vamos dizer assim, Evangelho de Jesus direto na veia, né? 2 anos com série de mensagens, são várias semanas, são várias mensagens, vários devocionais, onde o Senhor tem sido muito generoso, Ele não tem economizado, Ele tem nos dado palavra, como vamos receber hoje a partir da vida do nosso irmão Márcio, e Deus tem cuidado, Deus tem nos colocado diante de Jesus, revelado a sua beleza, e isso tem impactado na vida dos irmãos, mas não para por aqui. O próximo passo, você recebeu de novo esse renovo, esse avivamento de saber quem é Jesus, do quanto você é amado, isso é muito bom, mas tem um passo além, que vai tornar este gozo, lá no capítulo 15 de João, este gozo pleno, quando ele falou assim, ó, estejam em mim e eu estarei em vocês estão experimentando isso, vocês são a videira, vocês são um ramo colado na videira, mas ele falou assim, ó, agora é hora de frutificar. Fruto é a plenitude dessa comunhão, porque quando você frutifica, quando você serve, você está deixando de lado você mesmo, você está abandonando o egoísmo natural que o pecado marcou a gente, e você está colocando a sua vida à disposição para cuidar de outros. Aí você vai completar aquela palavra que Jesus, eu digo essas coisas para que o meu gozo esteja em vocês, e este gozo seja pleno. A plenitude do gozo é quando você está diante de Jesus, quando você está recebendo esse fluir da seiva viva do próprio videira que é Jesus, mas você usa essa seiva não simplesmente para engordar o ramo, não, você faz isso para frutificar, você agora quer compartilhar, e nós estamos nessa fase, nós agora vamos nos multiplicar em pequenos grupos pela cidade. Estamos tendo capacitação durante a semana e você precisa procurar agora a irmã Noemi, que ela tem umas fichas que estavam aqui, eu não sei onde eu botei, deve estar em algum lugar, depois você procura a Noemi, não, você procura a Eloá.
E nessa fichinha ela quer dizer quero servir. Essa fichinha quero servir, você vai falar assim, pastor, eu quero frutificar. Eu quero ser um líder de pequeno grupo, ou eu quero abrir a minha casa para receber um pequeno grupo, ou eu quero apoiar um líder de pequeno grupo. Porque este evangelho que nós estamos experimentando aqui, nós precisamos multiplicar. E você vai sentir o gozo de usar a sua vida, o seu talento, os seus recursos, o seu tempo para abençoar outras vidas. É esse desafio que eu faço para vocês nesta manhã. A mensagem que o Márcio vai pregar hoje vai falar desta igreja que foi unida em Cristo, e ela foi unida com um propósito e com uma missão, tá bom? Esse é o anúncio número 1. O anúncio número 2 é que nós vamos ter um impacto missionário aqui em São Francisco do Sul, pertinho, né? A nossa união de igreja recuperou um terreno muito grande, ali vai ser implantado um acampamento, um instituto de formação de plantadores de igreja, e ali também vai ser implantada uma nova igreja. Agora, dos dias 16 a 23 de janeiro, estaremos lá. Pelo menos 4 pessoas se manifestaram desejosas de ir, né? A Letícia, a Eloá, a Samara e o Francinaldo, né? Eu vou conversar os oficiais para ver se a gente consegue investir na vida deles. Eles já são voluntários, então toda a igreja vai contribuir enviando ele, né? Além deles, eu e Luciana vamos estar por lá também. E você que talvez não consiga ir, você pode participar de duas formas. Primeiro, pastor, eu quero dar uma oferta para enviar esses missionários voluntários. Eu não posso estar lá, mas eu quero ajudar, porque tem o custo da alimentação, da estadia lá, e para a gente aqui que está mais pertinho, eles vão passar uma semana lá, e esse custo é de R$400. Mas se não tiver nenhuma oferta especial, eu creio que vai haver, a própria igreja vai enviar esses irmãos para estarem lá, esses 4 irmãos. Mas você também pode participar de uma forma especial. Neste impacto, nós alcançamos muitas crianças lá na rua, né? Bastante crianças, né? Letícia e aí lá no último impacto elas foram em Joinville. Então há uma caixinha chamada Caixa da Alegria. Caixa da Alegria é uma caixa de sapato, lembra? Que você vai encapar com papel de presente, você vai pensar no menino ou numa menina, vai escrever uma carta, você não sabe quem é, e vai botar um presentinho lá dentro, e vai fechar e vai enviar por esses missionários para entregar lá. Eu me lembro que acho que nós levamos umas 30, né? Por aí. Sei que meu carro estava bem cheio, né? De caixas de alegria. E você pode participar disso. Isso é para antes deles irem no dia 16, tá bom? Fique atento às nossas redes sociais que eu vou botar um videozinho lá com todas as instruções para esta caixinha da alegria para você poder participar lá também com isso, tá bom? Esses são os nossos anúncios. Nós vamos agora assistir o vídeo, depois vamos orar para o nosso irmão Márcio, que estará trazendo a mensagem da série de mensagens pacificadores, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós já vimos que temos paz com Deus para levar paz para a nossa própria casa, e vamos ver que esta paz precisa reinar na igreja, porque se nós não formos uma igreja de paz, uma igreja unida a Cristo, essa mensagem não é eficaz para o mundo que precisa conhecer a Jesus. Vamos assistir o vídeo e depois vamos chamar o Márcio e vamos orar. Senhor, os nossos corações, aquilo que o Senhor já falou no coração dele, Pai, que agora a gente possa estar com toda a nossa atenção, nosso coração voltado à Tua Palavra, Senhor, para que possamos crescer e caminharmos na mesma direção que o Senhor já separou e já apontou para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos, graças a todos. O pastor, quando iniciou o culto, ele já lançou os fundamentos da mensagem. O amor do Pai, a graça do Filho, as bênçãos e o
o poder do Espírito Santo de Deus. E quem prestou atenção nas canções percebeu que a mensagem era a mesma, né? E quando o Paulo Henrique veio aqui à frente, a toada era a mesma, né? Eu convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 4, nos versículos de 1 a 7. Capítulo 4, 1 a 7. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Amém? Carta aos Efésios é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo, que ele fala, o tema central é a igreja, o tema central é a comunidade que Deus projetou na eternidade, para que estivéssemos um dia, todos nós aqui sentados, na condição de irmãos em Cristo. Paulo, ele tem a graça dele revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e ele absorve com todo entendimento e empenho para que essa graça frutificasse, para que essa graça fosse levada a outros povos. Nos capítulos de 1, 2 e 3 de Efésios, Paulo vai lançar toda a base doutrinária da fé cristã, mostrando tudo que Deus fez, tudo que Deus planejou, o resgate do ser humano, a graça concedida na pessoa do Filho e a glória na eternidade. E no capítulo 4, Paulo então começa a segunda parte da carta, falando da parte prática dessas bênçãos que foram concedidas na pessoa de Jesus Cristo. Como nós devemos nos comportar como irmãos, como nós devemos agir na sociedade, como nós devemos tratar todas as pessoas e autoridades. Então, Paulo trata nos primeiros 3 capítulos do resgate do ser humano, da restauração do relacionamento entre Deus e o ser humano e da união de judeus e não judeus, ou seja, da união de judeus e gentios. E nessa segunda parte, ele aborda o comportamento adequado do crente, chamando para viver integrado numa sociedade criada por Deus, que é a igreja, corpo de Cristo, de forma que o mundo não possa negar que nós somos filhos de Deus e pertencentes a uma pátria celestial. E nós temos que ter isso arraigado na nossa mente. Nós não fazemos parte deste mundo. Nós fazemos parte de uma pátria celestial, mas muitas vezes, como foi na fala do Paulo Henrique, nós não vivemos pensando nessa pátria celestial, nós vivemos pensando no aqui e agora, naquilo que eu posso fazer por mim, e não naquilo que Deus já fez por você e que Ele já garantiu que fará no futuro. Em resumo, Paulo mostra que Deus uniu judeus e não judeus para viver em união, implicando na responsabilidade que cada um de nós, que cada cristão tem
para manter essa união no vínculo da paz, que só a pessoa de Jesus Cristo é capaz de possibilitar, é capaz de providenciar a união entre os irmãos. Porque nós somos pessoas de caráter diferente, nós somos pessoas oriundas de diversas classes sociais, credos, profissões, habilidades, capacidades, mas todos nós fomos unidos em um único corpo cuja cabeça é Cristo. E Paulo, ele abre a carta aos Efésios, começando lá no capítulo 1, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Quando ele fala isso aí, ele está falando com propriedade. Por quê? Porque Paulo era uma pessoa que jamais teria a condição de falar com essa propriedade se ele não tivesse tido uma experiência com o Senhor Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes, no livro 8 Homens que Influenciaram o Mundo, ele vai descrever Paulo como um homem implacável, que estava determinado a banir os cristãos da face da terra. Um homem que não podia aceitar que um nazareno, crucificado como um criminoso, pudesse ser o Messias prometido de Deus. Ele não podia aceitar que os cristãos anunciassem a ressurreição daquele que havia sido dependurado numa cruz. Esse Paulo seguia para Damasco a fim de manietar, prender e arrastar para Jerusalém aqueles que confessavam o nome de Cristo. Ele não podia aceitar, como nós já falamos, a convivência entre judeus e não judeus na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo, então, pastor Hernandes Dias Lopes cita no livro, ele não se converteu, ele foi convertido. E quem conhece a história de Paulo sabe muito bem que realmente ele foi convertido porque ele seguia para Damasco a fim de fazer tudo isso que eu acabei de citar. Mas ele vê um clarão, uma luz, cai do cavalo, fica cego, e ele passa a partir dali por uma série de transformações. Então Paulo foi um homem completamente transformado, assim como um dia nós também fomos. Assim como um dia nós fomos convencidos da justiça, do pecado e do juízo. Portanto, é por essa causa que Paulo começa afirmando: apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Porque se fosse pela vontade dele, ele teria continuado indo para Damasco para arrastar, para banir todos os cristãos. Se fosse pela vontade dele, e se fosse nos dias de hoje, ele estaria entrando ali agora para levar todos nós presos para Jerusalém. Se fosse da vontade dele. Mas a vontade de Deus aprove chamar Paulo para ser o apóstolo fiel de Jesus, para ser aquele que ia levar o evangelho aos gentios, aos não-judeus. Em seguida, no mesmo versículo, ele fala, então, que ele está se dirigindo aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Éfeso foi uma colônia grega que nesta época havia se tornado a capital da província romana da Ásia. Éfeso era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que possuía um grande banco, ao qual atraía muitas pessoas para tomarem empréstimo naquele local. Ou seja, ele era um centro financeiro, tinha um grande porto e tinha a estátua da deusa Diana, que atraía muitos seguidores e que gerava lucro para os ourives daquela época. Então, nesta cidade, Paulo mexeu com os costumes, com a religião e com a economia do local ao anunciar a palavra de Deus, pois quando ele anunciava a palavra de Deus, muitos se convertiam e abandonavam os antigos costumes.
E isso fazia com que a frequência do templo da deusa Diana diminuísse. Isso fazia com que os ourives não conseguissem vender as suas estátuas da deusa Diana, fazendo com que a economia local fosse afetada. E muitas outras coisas aconteceram. Vocês, quem conhece Atos sabe que pessoas que praticavam bruxarias queimaram seus livros de feitiçaria, e muitos outros feitos ocorreram naquele local por causa da palavra anunciada por Paulo. E é nesse contexto local que Paulo se dirige aos santos e fiéis, pessoas que, assim como Paulo, foram completamente transformadas, que foram alçadas a essa condição de santos e fiéis, não por vontade própria também, nem por merecimento, mas pela obra redentora, regeneradora e transformadora do Espírito Santo de Deus, que atua no meio do seu povo mediante o sacrifício de Jesus Cristo, que atuou e continua atuando em nossas vidas, razão pela qual nós podemos estar aqui reunidos nesta manhã na condição de irmãos. E ele tinha um entendimento perfeito dessa união, que ele lança a saudação logo em seguida: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele se dirige a eles e lança a saudação, graça e paz. Quando ele fala graça e paz, ele está falando com propriedade. Aqui está embutido o entendimento de forma consciente que Paulo tinha da formação de um novo povo, da criação da igreja e da união que deveria haver entre aqueles que tinham por obrigação viverem unidos e em crescimento conjunto. Quando ele fala graça, ele está falando uma saudação grega que o grego conhecia muito bem. E quando ele fala paz, ele está falando shalom, que era um cumprimento do judeu, que o judeu conhecia muito bem. Então Paulo está unindo graça e paz, a vós gregos e a vós judeus, a vós gentios e a vós judeus. Ao unir essas duas palavras nesse cumprimento, nessa saudação comum, ele estava se dirigindo aos dois povos, mas agora dois povos que tinham que viver juntos, unidos. E alguém falou aqui, eu não me lembro se foi a canção, se foi o pastor, se foi o Paulo Henrique, em igualdade, é a canção, justiça e igualdade, ou seja, todos nós somos iguais perante Deus. E aí não tem profissão, não tem cor, não tem altura, não tem capacidade financeira que nos distingue. Nós somos todos iguais perante Deus. Então, meus irmãos, é a graça de Deus Pai e de Jesus Cristo que traz a paz àquele que crê. É a graça de Jesus Cristo que permite que nós possamos viver em paz. Ainda que eu não goste de determinadas características do meu irmão, ainda que eu não goste do jeito dele falar, eu tenho que ter o entendimento que eu tenho que me esforçar para manter a união no vínculo da paz. E aí Paulo vai falar lá no capítulo 4 da questão prática, de como eu tenho que me comportar diante desse irmão que às vezes eu, no início, mas um dia ele vai chegar à estatura, da perfeição de Cristo, que é o que vai nivelando a gente até a gente chegar na eternidade. Em seguida, Paulo bendiz o Deus Pai Todo-Glorioso, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí ele começa então a elencar quais são as bênçãos que o Pai concedeu, as bênçãos que o Filho concedeu e as bênçãos que nós temos no Espírito Santo. Ele começa então dizendo: ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Em Cristo nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados.
Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Efésios, no capítulo 3, nos versículos 5 e 6, ele vai dizer o seguinte: esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Aleluia! Amém. Amém! Então, nele, nós fomos escolhidos para sermos o louvor da sua glória. Nele, nós fomos selados com o selo do Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança na eternidade. Mas Ele fez muito mais que isso, meus irmãos. Ele fez muito mais que conceder todas essas bênçãos. As bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho e as bênçãos do Espírito Santo. Vejam o que diz Efésios 2, capítulo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Ele não apenas concedeu todas essas bênçãos que a gente acabou de relatar aqui, Ele nos entronizou com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Ele vai dizer ainda qual era a intenção da graça dessa bênção. Nos versículos 8 e 10 do capítulo 3, Paulo vai começar dizendo o seguinte: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Olha a responsabilidade que nós temos aí, como igreja. Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. E nós éramos merecedores de toda essa graça, né? Não, nós não éramos merecedores de toda essa graça. Efésios, nos versículos 3 e 4 do capítulo 2, vai dizer que nós andávamos distantes e fomos aproximados e integrados ao povo escolhido de Deus. Efésios 2, 11 e 16 vai dizer o seguinte: portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhas alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Aleluia. Porquanto Ele é a nossa paz. Então, meus irmãos, é Ele que permite que nós vivamos em paz, que nós vivamos unidos, que nós vivamos de maneira cordial, cavalheiresca, que nós possamos também levar a palavra do Evangelho a outros, da mesma forma. Porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos Ele fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenança para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz,
por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade, e vindo ele proclamou a paz para vós outros que estavais longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Ou seja, estabeleceu aqui a restauração do ser humano, a comunhão do ser humano com o Deus Criador, com o Pai Todo-Glorioso, que estava quebrada desde Gênesis, quando o homem pecou. Pedro vai falar a mesma coisa, meus irmãos. Pedro vai corroborar isso aí, ele vai afirmar na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhas recebido a misericórdia, contudo, agora a recebeste. Só Jesus podia fazer isso tudo, meus irmãos. E ele, Jesus, orou para que nós pudéssemos viver em união, para que nós fôssemos um nele e em Deus. Abram suas Bíblias lá em João 17, no versículo 20. João 17, 20. Jesus começa orando da seguinte forma, falando no meio da oração dele já. Ele começa orando antes, mas no meio da oração dele ele diz o seguinte: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Ou seja, ele está falando com quem? Ele está falando conosco, meus irmãos. Ele está dizendo, não oro somente por estes discípulos, ou seja, por aqueles que estavam com ele, mas ele está orando também por aqueles que haveriam de crer na mensagem deles. Mas para quê? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E retornando à questão da entronização, veja o que Jesus fala aqui, eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então, além de derramar, meus irmãos, todas aquelas bênçãos que a gente citou, ele nos entronizou em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E Cristo está falando aqui, eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então nós temos que alcançar a perfeição dessa união, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Quando Paulo começa lá a carta aos Efésios, que ele diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, ele vai falar ali no contexto, quando ele diz que ele nos escolheu, nos predestinou, que isso ele planejou antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Então isso começa lá na eternidade passada, mas aqui, meus irmãos, se estende até a eternidade futura. Então é de eternidade a eternidade. Pai justo do mundo não te tem conhecido. Eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles
e eu neles esteja, eu continuarei a revelá-lo. Jesus está aqui? Amém. Ele está aqui, em espírito, mas não é Ele que vai levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. É claro que o Espírito Santo é que convence, mas somos nós que temos que fazer isso que ele falou aqui: eu continuarei a revelá-lo. Então, meus irmãos, Paulo vai então para o capítulo 4, onde ele começa falando o seguinte. Paulo também está orando, Paulo também está pedindo, está clamando, lá no capítulo 4. Ele começa dizendo o seguinte: portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. O apóstolo Pedro vai falar, vai exortar também, assim como Paulo está exortando aqui, como Paulo está rogando, está clamando. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 da primeira carta dele, nos versículos de 11 e 12, ele vai dizer o seguinte: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Aí ele vai dizer assim, ó: sejam exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Viram lá que Jesus disse que continuaria revelando? Mas no dia que a revelação for feita a essas pessoas, nós temos que estar nos comportando dessa forma como Pedro está solicitando aqui. Porque no dia da revelação, essas pessoas vão olhar para nós. E na verdade, o Evangelho só vai ser revelado para eles mediante aquilo que eles verem na nossa vida. Porque se nós falarmos, mas nós não vivermos aquilo que nós falamos, não tem revelação para eles. Porque, tu está falando de algo que você não vive, tu está falando de algo que não pratica, tu está falando mal do teu irmão, tu está tendo inveja do teu irmão, tu está desejando o mal do teu irmão, tu não está ajudando o teu irmão. Então, meus irmãos, nós temos que viver unidos, como Paulo pede aqui, com toda a humildade. E com toda a humildade, ele está querendo dizer o seguinte: não pense de você além daquilo que você é. Romanos 12:3. Vamos lá em Romanos? Vamos lá em Romanos 12:3. Portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com o quê? Com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então é só Jesus Cristo que consegue proporcionar esse entendimento. Ele é a medida, Ele é o padrão. A gente chama no exército, Ele é o sarrafo que a gente tem que alcançar. Então, quando a gente alcançar isso aqui, aí nós estaremos cumprindo essa humildade que Paulo está falando. Mas não é só isso. Além disso, olha, já vamos aproveitar que está aqui no capítulo 12 e vamos ver o que diz o capítulo 12, versículo 10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. E por fim, para viver de forma humilde, nós vamos lá em Marcos, capítulo 10, dos versículos 43 a 45. Marcos 10, 43 a 45. Contudo, não é assim que ocorre entre vós, ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha
a ser escravo, o escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, meus irmãos, viver de maneira humilde é não pensar de si além do que convém, é considerar os outros, é dar honra aos outros, é considerar os outros superiores a si mesmo, é ter disposição para servir. Isso é viver de forma humilde. E depois ele continua falando de mansidão, com paciência, com paciência. Aí eu volto de novo, tem aquele irmãozinho que a gente não gosta, às vezes, do jeito dele falar, do jeito dele sorrir, das brincadeiras que ele faz, mas nós temos que ter a paciência e entender que um dia ele vai mudar, um dia ele vai chegar lá, um dia ele vai atingir a estatura de varão perfeito, na medida do sarrafo que é Jesus Cristo. Mas até chegar esse dia, meus irmãos, a gente tem que ter paciência, suportando-vos uns aos outros, ou seja, é dar suporte um ao outro, é ajudar para caminharmos juntos, né? Aí eu lembrei agora, já pulei, né? Mas eu volto ali na nossa. O que Jesus Cristo fala? Para tomarmos o nosso lugar na sua canga, certo? E ele diz o seguinte: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Então nós temos que aprender com Jesus Cristo, nós temos que ocupar nosso lugar na canga. Mas ele está querendo dizer o seguinte: ó, ocupa o teu lugar aí no lado, que eu vou te ajudar a carregar a carga junto. Nós vamos juntos, nós vamos seguir juntos, e você vai aprendendo comigo como que se carrega essa carga. E por fim ele diz, Paulo relata, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos que nos esforçar para isso, nós temos que trabalhar em prol disso, nós temos que entender a necessidade disso. Meus irmãos, o tempo já vai indo, porque hoje o pessoal falou, né? Hoje o pessoal pregou, cantou. Então eu vou ficando por aqui, mas vou falar para os irmãos o seguinte. Paulo continua lá no versículo 15, ainda do capítulo 4, versículo 15 do capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é a cabeça de todo o corpo, e nós somos membros de todo o corpo. E aí no versículo 16 ele vai falar desses membros, ele vai dizer o seguinte: dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meus irmãos, cada um de nós tem que carregar, cada um de nós tem que ajudar o outro a carregar, cada um de nós tem que dar suporte, cada um de nós tem que se considerar inferior, cada um de nós tem que ser humilde para que tudo isso aqui aconteça, para que isso que Paulo colocou aqui, que ele começa no capítulo 4 falando da ortopraxia, ou seja, da prática da fé no meio da igreja, e não só no meio da igreja, mas no meio da sociedade, seja verdadeira, que ela aconteça. Nós precisamos ter esse entendimento, tá? Então eu vou encerrando aqui, eu devolvo a palavra para o pastor, e que Deus possa estar iluminando os nossos corações. É isso que Paulo pede, para que nós possamos entender essa palavra, para que nós possamos entender esse modo de viver e de agir, baseado na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Diante de tudo isso que nosso irmão, que Deus falou através da vida do nosso irmão, minha oração é que Deus revele a você que você não está fazendo parte simplesmente de um grupo religioso ou de uma instituição religiosa, mas é o corpo de Cristo Jesus. As duas coisas eu quero que você pense durante essa última canção que o Jean vai cantar agora. Primeiro, você faz parte deste corpo, mesmo sendo pecador. Você é pecador.
você não está aqui porque é perfeito. Você é pecador. Mas segundo, você é um pecador que foi alcançado pelo perdão e pela graça de Deus. Coloque-se diante do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui. Sei que sou um pecador, sei que sou uma pecadora, mas sou teu povo. Fui escolhido por ti para viver a sua vida aqui no meio desta comunidade. Graças e paz, meus amados. Por esses dias, o nosso pastor Luciano, chegou a dizer que, apesar do ministério, ele tem vivido dias de maior proximidade de Deus. E apesar do ministério, porque nós ouvimos muitas pessoas que estão no ministério que têm tanta preocupação de levar os outros a Deus, que esquece de fazer o seu momento individual com Deus, né? E o nosso pastor tem guardado esse momento e tem chegado às águas mais profundas na comunhão com o Espírito Santo. Entenda que quando você chega a ter comunhão com o Espírito Santo, é como quando você começa a entrar no mar. Começa pelo pé, depois a água vai subindo, até que você tenha uma comunhão tão perfeita que você esteja completamente submerso pela água, que você esteja completamente nas mãos de Deus. Quando o pastor falou isso nessa última quinta-feira, eu lembrei da famosa frase de Jó, quando Jó disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo. E eu lembro do início, Jó era um homem que vivia como um filho de Deus. Ele tinha tudo, e um filho sempre tem tudo, né? O pai dá de tudo ao filho. E muitas vezes, como filho, nós achamos que podemos fazer quase tudo, porque o pai ama, porque o pai perdoa, porque o pai dá presentes, né? Mas quando, no início da história de Jó, quando Deus conversa com Satanás, ele diz assim: tu vistes o meu servo Jó. Isso mostra que Jó estava num patamar, num degrau mais alto. Eu entendo que todos nós chegamos a Deus como filhos. Primeiro precisamos entender que somos filhos de Deus, entender que fomos feitos filhos de Deus na cruz através de Jesus. Mas mesmo sendo filho, você precisa se tornar servo. E isso é um patamar mais alto. Foi o versículo que Márcio trouxe aqui. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido. E olha que ele era o Senhor. Ele disse: eu vim para servir. E precisamos subir este patamar, mesmo continuando sendo filho, mas precisamos ter a postura de servos. A música que eu trago hoje se chama Teu Perdão, e eu entendo que no primeira parte da música o autor está na posição de filho, mas na segunda parte agora ele já é um servo. Vamos louvar o Senhor. Sei que palavras não expressarão a alegria que se passa em mim, que muitas vezes quis justificar as atitudes, erros, meu pecar. Glórias a ti, pude me arrepender. As horas amargas do arrependimento
expiação, me faz com alegria louvar o teu nome, sentir teu perdão. Agora você já é um servo e você canta assim: Pai, agora muito posso te dizer, embora que prefira me calar, sei que palavras não conseguirão dizer em si o que se passa em mim, neste lugar que só tu podes ver, e então provar se sou sincero ou não. Vem me mostrar, Senhor, quero saber se meio ao caminho que tu tens traçado eu andar errado por não te seguir. Torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me teu perdão. Se meio ao caminho que tu tens traçado eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me teu perdão. Glória a Deus, Deus tem sido muito generoso, muito bondoso com nossa igreja, nos dando tanto, tanto, tanto. Nós não merecemos. Tem falado aos nossos corações, tem nos acolhido nas nossas imperfeições, apesar de todas as nossas limitações, nós nos sentimos tão amados por Deus. Amém. Queridos, o meu desejo é que você volte para a tua casa, aproveite este domingo maravilhoso que o Senhor nos deu. Vai para a praia, vai passear, vai para a rua, vai para o parque, respirar esse ar puro, mas respire fundo e lembre que o Senhor te amou profundamente, você é amado. Não esqueça de orar pelos nossos irmãozinhos que estão fazendo prova hoje. A Ana é corajosa, vai fazer prova, mas veio hoje aqui. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um, tá bom, queridos? Vou chamar o nosso irmão Eliezer para fazer essa última oração, e depois aqueles irmãos, junto com os líderes da igreja, nós vamos ali no nosso salãozinho para bater um papo e orar juntos, tá bom? Eliezer vai orar e depois eu vou pedir a bênção apostólica. Vamos ficar de pé, agradecidos a Deus, e quando você for embora, cumprimente o seu irmão, sabendo que ele é aquele que também foi amado pelo Pai, é pecador como você, mas foi unido por causa do sangue de Cristo Jesus, está selado para a glória eterna, e um dia estaremos todos juntos com Ele para a glória dele. Amém. Oramos. Deus, somos-te gratos, Senhor, por esta manhã. Somos-te gratos, ó Deus, pelo banquete que aqui tivemos, ó Deus. Nos falaste ao nosso coração através dos cânticos, da tua palavra, Senhor. Agora, Deus, te entregamos, ó Deus, este culto em tuas mãos. Receba, Senhor, o nosso louvor, Senhor, por quem tu és, por aquilo que o Senhor nos dá sem merecer, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu. Ó Deus, que cada um aqui, ó Deus, saia diferente daqui, desse local, ó Deus, diferente de como aqui entrou. Amém. Que possa, durante a semana que inicia-se hoje, realmente estar, ó Deus, fazendo a memória, tudo o que ouviu nesta manhã. Agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. A graça, a maravilhosa graça de Jesus, derramado seu sangue, sua vida na cruz por nós, o amor infinito, incompreensível, o amor abnegado, o amor incondicional do Pai, a presença maravilhosa, consoladora do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares. Agora, você saindo e voltando para casa, esteja no teu coração hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe.